Capítulo 29. Aleron suspirou ao sair para a rua, sentindo o estalar da neve coberta de gelo sob os pés. O que ele não daria por mais algumas noites de bebedeira e cantoria. Ainda ouvia os sons abafados da festa através da porta da donzela enforcada, atrás de si. Mas sua tarefa estava cumprida, e Calen e os outros sem dúvida estariam se aproximando de Liga a essa altura. Ele precisava estar na cela ao amanhecer para encontrá-los a tempo. Calen teria seus navios, e Aleron estaria a bordo deles quando partissem. Ele amava Drifaen de todo o coração, era seu lar, e sempre seria. Mas o Império era forte demais, eles tomavam demais, e seu pai estava muito contente em viver sob sua bota de aço. O matador de Wyrms. Aquele era um homem que Aleron jamais conhecera. Aqueles dias haviam passado enquanto ele ainda era apenas uma criança. Agora, Lothal Elmund era um bêbado taciturno que se importava mais em manter seu poder do que em proteger seu povo. Ele festejava enquanto os das aldeias distantes morriam de fome, acumulava o exército de Drifaen em Erisfal enquanto os Wyrms e Urax tornavam as estradas praticamente intransitáveis, enviava barcos cheios de peles de Drifaen para o norte, com pouca moeda voltando pelo caminho inverso. Qualquer coisa para manter o colar em volta do pescoço. Para ele, era um sinal de poder, para Aleron, era uma coleira digna de um escravo. Aleron não tinha dúvidas de que seu pai entregaria Calen ao Império no momento em que descobrisse quem ele era. Calen ainda tinha muito a provar. Só o tempo diria se ele era alguém que valia a pena seguir. Mas se ele conseguisse colocar o Império de joelhos, Aleron o seguiria até o vazio e voltaria. E se Aleron morresse fazendo isso, tanto melhor. Seria uma bela morte. Os bardos cantariam canções sobre os Draleide, disso ele tinha certeza, e ele faria parte dessas canções. A neve caía pesadamente enquanto Aleron caminhava pela cidade, flocos brilhantes flutuando sob a luz pálida da lua, cobrindo os telhados de ardósia e acarpetando as ruas largas. Um peso pairava em seu coração diante da quantidade de almas que jaziam amontoadas sob toldos, encolhidas em varandas e amontoadas em pequenas alcovas aninhadas nas laterais dos prédios, o brilho alaranjado de pequenas fogueiras brilhando contra a neve. Não eram todos simplesmente bêbados ou mendigos, pessoas que haviam jogado fora seu sustento no jogo. Eram famílias, homens, mulheres, crianças, com apenas um cobertor entre eles. Desde que os ataques dos Wyrms se tornaram mais frequentes e os Urax atacaram em maior número, as pessoas começaram a migrar para Erisfal vindas das aldeias mais distantes. Já era difícil o suficiente viver fora de uma cidade na neve eterna, mas com as viagens sendo tão perigosas e o medo constante de ataques, muitas famílias abandonaram suas casas em busca de proteção. Mas esta foi a proteção que encontraram. Muitos deles nem sequer sobreviveriam à noite, o frio os levaria silenciosamente para o vazio enquanto dormiam. Aleron já vira corpos congelados o suficiente para saber disso. Simplesmente não havia espaço ou trabalho suficiente dentro dos muros da cidade para acomodar o número de refugiados que chegavam diariamente das aldeias periféricas. E seu pai estava mais do que satisfeito em deixá-los morrer congelados nas ruas, menos bocas para alimentar. Aleron permitiu que seu olhar se demorasse nos refugiados, deixando-se tomar pela vergonha. Eles eram o seu povo. Mereciam algo melhor do que isso, e ele cuidaria para que recebessem. O castelo de Erisfal era imenso, erguido em uma elevação na parte de trás da cidade, encostado nas muralhas íngremes da montanha. Suas torres cinzardósias se estendiam alto em direção ao céu, com seus telhados cunicos construídos para evitar o colapso sob a neve pesada. Tochas tremeluziam ao longo das ameias, que eram vigiadas dia e noite, como se os Urax pudessem invadir a cidade a qualquer momento. Aleron não conseguia conter a raiva que borbulhava em seu estômago ao pensar em todo o bem que poderia ser feito se aqueles soldados fossem enviados para manter as aldeias seguras ou para guardar as caravanas de alimentos que eram atacadas dia e noite. De que adiantavam os soldados guarnecendo as muralhas de um castelo que já se erguia atrás de muralhas? Ele balançou a cabeça, sua respiração embaçando à sua frente. Quem está aí? Uma voz chamou quando Aleron chegou aos portões principais do castelo. Aleron Lothalson, de Elmund. Houve alguns momentos de silêncio enquanto Aleron aguardava uma resposta, ouvindo o som de passos esmagando a neve. Um homem alto, com cabelos loiros na altura dos ombros e uma espessa barba emaranhada, dourada e castanha, saiu da escadaria da guarita, com uma cota de malha presa à cintura por um cinto de couro, pele sobre os ombros, uma lança em uma das mãos e um escudo de madeira preso às costas. Aleron, pelos deuses, que bom vê-lo de volta. Leif, é bom estar de volta. Como estão as coisas por aqui? Os dois homens se abraçaram com força. Fazia semanas que Aleron deixara Erisfal, furioso com a decisão do pai de deixar as aldeias distantes à própria sorte.
Semanas podiam ser longas quando Irms e Urax vagavam pelas terras. Está tudo quieto, disse Leif, com uma expressão sombria no rosto. Seu pai está furioso desde que você foi embora. Aleron assentiu, franzindo a testa. Seu pai parecia estar perpetuamente furioso, então isso não era novidade. Mas se ele estava furioso o suficiente para Leif achar que valia a pena mencionar, então Aleron seria inteligente em agir com cautela. Venha, disse Leif, virando-se para o pátio que ficava entre os portões principais e o saguão de entrada do castelo. Meu turno está quase acabando, e não faz muito sentido eu ficar naquele muro congelando até as bolas. Aleron podia ver o sorriso sob a barba emaranhada de Leif. Então me diga, como foi a patrulha? A garganta de Aleron se apertou enquanto ele e Leif caminhavam pelo pátio principal. Não muito bem, disse ele, exalando pelo nariz, com uma sensação de enjoo no estômago. Só eu, Alven, Gudrun, Sigrid e Eldin retornamos. Sinto muito, meu amigo. Que Acheron os guie aos seus salões e que Herai abençoe suas almas. Eles tiveram uma boa morte. Sim, com espadas nas mãos e coragem no coração. Não há muito mais que um guerreiro possa pedir. Não há. O calor do hall de entrada do castelo envolveu Aleron quando ele e Leif passaram pela porta. O calor provocou uma sensação de formigamento em sua pele, provocando um suspiro involuntário de alívio. Não importava o quão acostumado à neve um homem estivesse, o calor do fogo de uma lareira sempre o fazia sentir-se em casa. Um enorme tapete vermelho estendia-se por toda a extensão do saguão de entrada, com uma lança branca diante de um escudo de madeira com uma saliência de aço entrelaçada no centro, o símbolo de Drifain. 2 escadas corriam encostadas às paredes de cada lado da entrada, projetando-se para a lateral e depois para cima, até o 2º andar. Ao longo das paredes, nichos em forma de arco, com lanternas de latão, alternavam-se com tapeçarias carmesim que pendiam do teto ao chão, representando batalhas de tempos remotos. Aqui e ali, servos circulavam em túnicas brancas e vermelhas, alguns carregando cestos de comida, outros cobertores e roupas de cama, outros simplesmente tentando parecer ocupados. O castelo fora o lar de Aleron desde criança. Ele viverá muitos momentos calorosos dentro de suas muralhas, principalmente graças à sua mãe, e muitas noites escuras, principalmente graças ao seu pai. Vou ver minha mãe. Venha comigo, perguntou Aleron. Leif assentiu, seguindo Aleron pela escadaria de pedra à direita. Sinto muito, disse Leif enquanto eles seguiam pelo longo corredor que levava aos jardins. A mãe de Aleron sempre passava as noites nos jardins, desde que ele era criança. Eu teria ido com você se pudesse. Não há nada a se desculpar, meu amigo. A escolha não foi sua, e, na verdade, estou feliz que você não estivesse lá. Leif agarrou Aleron pelo ombro. Por que você me envergonha tanto? Você não me quer ao seu lado, encarando a fera. Eu não o envergonho, disse Aleron. Você não pôde vir, como meu pai decidiu. E agora que sei o destino da nossa jornada, fico feliz que você não estivesse lá. Você é como um irmão, e eu não o veria jantando nos salões de Acheron tão cedo. Leif assentiu brevemente. Perdoe-me. Ser escolhido como capitão da guarda não me convém. Quanto mais tempo fico nessas muralhas, mais vejo coisas que não estão lá. Você foi perdoado antes mesmo de pedir, meu amigo. Mas minha mente me abandonou. Os outros já retornaram das patrulhas para as outras aldeias. Aldun e Destin voltaram de Coast-Jord há cerca de uma semana com alguns arranhões e contusões, mas estão bem. O tom de Leif assumiu um tom sombrio. Não tivemos notícias de Fel, Ketil e Baird. Não percam as esperanças, disse Aleron. Eles tiraram a menor sorte. Arlinn e a lareira estão a mais de um mês de viagem daqui. Se o grupo deles já tivesse voltado, eu ficaria preocupado. Vejo vocês antes de acordarem para o café da manhã, perguntou Leif quando chegaram às portas dos aposentos dos guardas. Sim, mas vou embora logo depois. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um pergaminho bem embrulhado, preso com um pedaço de barbante. Abra isto quando o sol se pôr amanhã, não antes. Entendido. Leif assentiu, pegou o pergaminho e passou a mão sobre sua superfície. Colocou-o no bolso do casaco e puxou Aleron para outro abraço. O que você está planejando? Sussurrou no ouvido de Aleron. Você verá, meu amigo. E por que não posso simplesmente abri-lo agora? Você confia em mim? Perguntou Aleron, afastando-se para olhar Leif nos olhos. Como se fosse da minha própria carne e sangue. Então espere. Com isso,
Eles se despediram uma última vez antes de Leif atravessar a porta e entrar nos aposentos dos guardas. Aleron continuou pelo corredor, passando pelo salão principal onde seu pai guardava seu trono, e saindo para o jardim de sua mãe, nos fundos. Cultivar qualquer coisa em Drifaen exigia habilidade. Muitas das plantações que povoavam as fazendas haviam sido cultivadas ao longo de gerações para suportar o frio extremo e a neve, mas quase nada crescia que não fosse verde ou marrom. O jardim da mãe de Aleron era o único lugar de que ele se lembrava de ter visto cores verdadeiras dentro dos limites de Drifaen. Mesmo quando ele e sua comitiva viajavam até Elianara, ele raramente via flores tão bonitas quanto as que sua mãe cultivava em seu jardim. O jardim de Orlana Elmund estava repleto de flores de todos os formatos, tamanhos e cores. As plantas variavam de caules altos até os joelhos a hastes imponentes que se estendiam acima da cabeça com flores rosa, azul, laranja, roxo, vermelho e todas as outras cores que ele pudesse imaginar. O jardim era delimitado por 2 longos muros de pedra que se estendiam por quase 30 metros, com grossas vidraças encaixadas em intervalos precisos. O telhado era construído em ângulo, da mesma forma que os topos das torres, inclinado para evitar o acúmulo de neve. Longas vidraças eram encaixadas no telhado, cada uma com cerca de 1,20 m de largura e 3 metros de comprimento. Para permitir a entrada da luz do sol, disse-lhe sua mãe quando ele era criança. Nada cresce sem a luz do sol, meu caro Aleron. Lustres de ferro fundido pendiam do meio do teto, embora Aleron não se lembrasse da última vez que vira uma única vela acesa em suas mãos. Trocá-los era muito difícil. A maior parte da luz e do calor do cômodo vinham dos castiçais de ferro fundido que revestiam as paredes e das lamparinas a óleo que ficavam sobre pedestais espalhados por todo o cômodo. Ele encontrou sua mãe no centro do jardim, aninhada em um longo sofá de couro marrom, com um livro na mão. Seus cabelos negros caíam sobre a pele de raposa que lhe adornava os ombros. Sua mãe era uma mulher linda. Aleron não tinha dúvidas quanto a isso. Mas, além disso, ela era gentil e inteligente. Foi ela quem o ensinou a ler, escrever e contar números. Todo o projeto do jardim dela foi obra dela. Um lugar para manter o calor e proteger as flores dos elementos, mas, ao mesmo tempo, permitir que elas absorvessem a luz do sol. É o servo que espera para beber por último, disse Aleron, com a boca se abrindo em um sorriso enquanto se aproximava da mãe. Isso evita o lobo à espreita, respondeu Orlana. Ela sorriu radiante enquanto deslizava uma fina tira de couro com capa de madeira para dentro do livro, jogava-a no sofá e puxava o filho para um abraço caloroso. Não faça isso de novo. Orlana se afastou de Aleron, aproximando seus olhos dos dele. Você me entendeu? Você sabe que não posso fazer essa promessa, mãe. O povo precisa de proteção, e eu não vou deixá-los lutar sozinhos. Orlana franziu a testa, passando o polegar pela bochecha do filho. Sua expressão se suavizou. Você me lembra seu pai quando ele era pequeno. Aleron resmungou, afastando o rosto da mão da mãe. Ele sabia que as palavras dela eram um gesto de gentileza, mas comparações com o pai não eram o que ele queria fazer. Seu jardim ainda está florido, então, disse Aleron, afastando-se e esfregando a pétala vermelha vibrante de uma flor na altura dos ombros. Ele era um bom homem, Aleron. Orlana nunca brincava. Não era o seu estilo. Ela era sempre direta, como uma flecha no coração. Aleron gostava de pensar que herdara essa mesma qualidade dela. Tenho certeza que sim, disse Aleron com um suspiro. Mas as estações mudam, as folhas caem, suas cores desbotam e elas se desfazem. Ele ainda é seu pai. Orlana pousou a mão no ombro de Aleron, a voz se tornando um sussurro. E seus olhos enxergam longe. Aleron virou-se para a mãe, puxando-a para perto mais uma vez, sentindo o mesmo conforto que ela sempre lhe dera quando criança. Os ventos estão mudando, sussurrou. Não sei quanto tempo ficarei fora. Para onde você vai? Perguntou Orlana em voz baixa. Para lutar. Orlana recostou-se, com um brilho nos olhos devido à luz das lamparinas a óleo. Um sorriso surgiu em seus lábios antes de puxar Aleron para outro abraço apertado. Se Ashiron te levar para os salões dele, que seja enquanto você luta por aquilo em que acredita. Um calor percorreu o peito de Aleron ao ouvir as palavras da mãe. Eu voltarei. Eu sei que sim. Agora, vá. Tenho mais leitura para fazer. Orlana levou a mão à bochecha de Aleron mais uma vez, deixando-o ali por um instante antes de se sentar novamente no sofá de couro, livro na mão, lendo como se ele não estivesse ali. Aleron pensou em falar, em dizer o quanto a amava. Mas, em vez disso, saiu do quarto ao ver a lágrima solitária escorrendo pelo rosto da mãe. Sua mãe era uma mulher orgulhosa,
e ele não lhe faria o desserviço de vê-la chorar. Tudo o que podia fazer era garantir que voltasse para ela. Os passos de Aleron ecoaram pelo salão principal enquanto ele saía do jardim de sua mãe. Tapeçarias vermelho escuras pendiam ao longo das paredes, 2 de cada lado do salão. Cada uma delas exibia representações bordadas de animais em tons brilhantes de branco e azul: um lobo, um veado, um urso e um gato do gelo. Todos os 4 animais eram nativos de Drifaen. O salão era iluminado por 2 lareiras acesas embutidas na parede de cada lado, entre as tapeçarias. Você retornou. Um arrepio percorreu as costas de Aleron ao som da voz do pai. Ele se virou e viu a figura pensativa de Lothal Elmund sentado em seu trono, com uma caneca na mão esquerda. Seu pai não estava lá quando Aleron atravessou o salão principal pela primeira vez, ele tinha certeza disso. Teria ouvido Aleron e Orlana conversando? Certamente não. Um deles o teria visto. Sim, disse Aleron, virando-se para o trono, com uma pontada no estômago. Ele esperava não ver o pai em sua curta visita à casa. E como foi? Seu pai se levantou do trono, o conteúdo de sua taça chacoalhando enquanto ele se aproximava de Aleron. Como foi sua pequena aventura? As aldeias na base do Monte Elmund estão seguras, por enquanto. Aleron fez menção de ir embora, mas sentiu o aperto firme da mão de seu pai em seu antebraço. E os soldados que foram com você? Ouvi dizer que você entrou na cidade sozinho. Há nada menos que algumas horas. Você não estava planejando vir ver seu pai? Ou era só aquela sua mãe? Terei que lhe ensinar algum respeito. A voz de Aleron baixou para um rosnado enquanto ele olhava para o pai. Se você tocar num fio de cabelo dela, eu quebro seus ossos. Palavras fortes, disse Lothal, com a garganta áspera. Para uma criança que leva homens à morte só para provar que seu pai está errado. A raiva queimava em Aleron enquanto seu coração batia forte e o sangue fervia em suas veias. Um silêncio frio pairava entre eles, nenhum dos dois disposto a quebrar o contato visual. Rangendo os dentes, Aleron se virou novamente para sair, apenas para sentir a mão do pai envolver seu pulso pela segunda vez. Tenha cuidado, meu filho. As palavras de Lothal eram ponderadas e medidas, com os olhos fixos em Aleron. Não posso protegê-lo se continuar neste caminho. E você é incapaz de proteger qualquer pessoa. Aleron sustentou o olhar do pai por alguns instantes, depois soltou o braço e saiu furioso do salão.